Oi, pessoal. Vamos dar início aí ao nosso episódio número 7 e hoje falar um pouco mais sobre a karstologia como ciência, suas origens, sua relação com a geomorfologia dentro do campo da geografia física. Então, como vocês lembram dos episódios anteriores, dá-se o nome de karstologia à ciência que estuda a paisagem kárstica ou os geoecossistemas kársticos. Assim como os diversos campos das ciências naturais e das ciências da Terra, o conhecimento interdisciplinar é necessário para a formação de um bom karstólogo. A geomorfologia kárstica é, portanto, o estudo das formas dessas regiões carbonáticas, bem como daquelas outras paisagens que ocorrem de forma similar em outras rochas solúveis. Ainda pouco conhecida no Brasil, a karstologia ocupa lugar de destaque nas escolas acadêmicas da Europa e dos Estados Unidos, bem como vem se desenvolvendo na Ásia e Oceania de forma significativa. Tal fato ocorre principalmente devido ao fato de que no Brasil a paisagem kárstica começou a ser estudada primeiramente sob o ponto de vista da espeleologia, ou seja, a ciência que estuda especificamente as cavernas ou as cavidades naturais subterrâneas. É comum percebermos que muitas pessoas que hoje se interessam pelos estudos de geomorfologia kárstica tiveram o início da sua formação nos subterrâneos para só depois buscar melhor compreender as formas que ocorrem na superfície. Ainda mais nova é a ideia de que devemos considerar, além dos fatores abióticos e bióticos, a forma pela qual as sociedades imprimem sua cultura na paisagem. As formas ou feições kársticas superficiais, subsuperficiais e subterrâneas relacionam-se entre si e juntas são responsáveis pelo conjunto da paisagem natural que normalmente impressiona o ser humano. Assim, a karstologia apresenta estreita relação com a geomorfologia para a compreensão de como os agentes endógenos e exógenos moldam e continuarão a moldar os diferentes tipos de karst por todo o mundo. É preciso apresentar a razão histórica que faz duas ciências andarem lado a lado. No século XIX, a região do Karst clássico era parte do Império Austro-Húngaro, época em que foi palco dos estudos de Jovan Cvic, em 1893. Na verdade, o uso do termo karst já era normal entre os austríacos, ainda que regionalmente, desde pelo menos 1840, quando ocorreram as primeiras pesquisas sistemáticas nas regiões da Ístria e da Carniola, regiões ali da Croácia, né, região da Ístria, e a Carniola, que pegaria hoje os terrenos aí da Eslovênia e partes da Áustria, né? Assim sendo, conceituados geomorfólogos do que chamamos de Escola de Viena realizavam constantes intercâmbios com acadêmicos franceses, anglo-saxões e norte-americanos. É possível identificar a presença dos conhecidos nomes de Albrecht Penck, Walter Penck, por exemplo, né? E ressalta-se o nome, claro, do Albrecht, por ter sido discípulo direto de Jovan Cvic, bem como pelo fato de que pouco se sabia sobre o karst nos países de língua inglesa. Até que em 1899, William Morris Davis, conceituado geomorfólogo norte-americano, visita o karst dinárico na Bósnia e Herzegovina, acompanhado por Penck e seus alunos. Juntos publicam trabalhos sobre os poliês da Herzegovina e da região da Dalmácia, em 1900, Penck, né? E em 1901, Davis, propondo modelos para a compreensão de suas gêneses. Se a gente extrapolar um pouquinho isso, né? Se você pensar no ciclo erosivo de Davis, a gente pode lembrar ou pode relacionar com a forma, né, como você consegue identificar a paisagem kárstica de forma, de certa forma, né, juvenil, depois ela mais evoluída e ela depois mais senil, mais velha, né, mais desenvolvida. Outro importante nome da geomorfologia que contribuiu para o estudo da paisagem kárstica foi Grund, aluno de Penck. Aspectos da água subterrânea são mencionados por ele em 1903 e em 1910, destacando o relevo kárstico das montanhas dináricas e a gênese de suas feições, em especial os poliês ou planícies kársticas.
Penck completa suas teorias em relação à evolução do karst em 1914, quando é interrompido pela eclosão da Primeira Guerra Mundial. Suas ideias mais revolucionárias para o estudo da evolução do modelado kárstico foram publicadas em 1914, mas sua morte em serviço durante a guerra não permitiu a atenção que seu trabalho merecia. Baseado nas ideias de Davis, Grund propôs um ciclo de erosão do karst conforme as fases inicial, juvenil, madura e antiga. Foi Grund que teve mérito de, pela primeira vez, trabalhar a teoria do ciclo geográfico no karst, afirmando que a denudação tendia ao peneplano, determinada pelo nível de base. E somente anos mais tarde, Sanders, em 1921, propõe uma nova classificação também em outros 4 estágios: o estágio de desenvolvimento inicial, a maturidade tardia e a idade antiga. Bom, gente, eu vou tentar manter nosso podcast um pouquinho menor, de 5 em 5 minutos, talvez, no máximo 10 minutos. Então, eu vou encerrar por hoje e vamos lembrar alguns outros aspectos, né, dessa história, dessa ciência karstológica no próximo episódio. Um abraço.